ressurreição. Pessoal, então nós estamos hoje iniciando a nossa aula o último módulo da nossa sequência de estudos sobre o Apocalipse. Hoje é a parte 5, quando nós falaremos sobre a visão, a beleza e a glória do casamento do Cordeiro e o fim de todas as coisas. Então, conforme planejado, nós estaremos trabalhando sobre esse aspecto. Então, nós já vimos a questão da visão da glória do Cordeiro, nós falamos sobre as 7 cartas, falamos sobre a visão do trono, e particularmente na aula de hoje, dia 28 de novembro de 2021, estaremos tratando sobre a glória do casamento do Cordeiro, a visão, a beleza e a glória do casamento do Cordeiro com sua noiva eleita. Encerrando assim esse nosso trabalho de panorama do Novo Testamento. Então, o foco da nossa aula de hoje as palavras que transmitem o cerne do Apocalipse, recapitulando. Nós sabemos que algumas frases, alguns termos assim destacam o que o Apocalipse enfatiza para nós. O Espírito diz, mostra a profunda relação do revelador da carta, do livro, que é Jesus Cristo, com o seu Espírito. Então, ao falarmos sobre o Apocalipse, muita gente enfatiza muito a questão da segunda pessoa da Trindade, que é correto se enfatizar. Mas também devemos entender que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele fala através do Apocalipse. Outra coisa também que nós percebemos muito recorrente é a lembrança que Jesus faz ao longo do livro de Apocalipse de que ele voltará de novo, seu segundo advento. Eu venho sem demora. Que ele garante que virá e que essa sua vinda não será extemporânea, não será fora do tempo, será no tempo correto. E a terceira palavra, a terceira expressão é o Cordeiro, a ênfase na questão do sacrifício redentivo do Senhor, expresso no livro do Apocalipse. Que Jesus, ele não é apenas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Verbo vivo, ele é o sacrifício de Deus, pagou o preço dos nossos pecados, nos redimiu para sermos um povo escolhido por ele, santo e separado para seu uso. Então, nessa última aula de hoje, nós vamos falar sobre o fim de tudo, a visão, a beleza e a glória do fim das últimas coisas. Vamos fazer uma análise dos capítulos 21 e 22, particularmente alguns trechos desses textos, para a nossa edificação e aprendizado. Vamos ler então. Deixa eu só ativar aqui essa outra gravação. Pronto. Então o texto bíblico diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, de 1 a 7. Bem, nós lemos então esse trecho principal, que é muito importante para aquilo que nós vamos falar na aula de hoje, e eu queria começar aqui falando sobre o fim de tudo e o recomeço de tudo, certo? Então, conforme nós já lemos aqui nesse texto que nós acabamos de escutar, o Apocalipse ele encerra com uma palavra de esperança.
sobre o fim de todas as coisas e também o recomeço no céu. Então, ao ler esse texto, uma das coisas que se destaca aqui é que João estava enfatizando aos seus leitores que eram pessoas que estavam sofrendo perseguição e sofrimento por causa do Evangelho, de que tudo estava para terminar. Aquele período de sofrimento, de angústia, seria substituído por um período de paz que Deus prometeu que iria cumprir. Então João não está apenas trazendo uma palavra profética, ele também está trazendo uma palavra de consolação, porque a gente aprende na Bíblia, irmãos, principalmente lá em Romanos capítulo 15, que todas as coisas que foram escritas para a nossa consolação foi escrito. Paulo enfatiza isso em Romanos 15, versículo 4, se eu não me engano. Então, nesse texto bíblico de Romanos 15, Paulo está explicando que a Bíblia foi escrita para nossa consolação, para causar no nosso coração um alívio da alma. Então, as pessoas não entendem que ao ler a Bíblia, você não está apenas aprendendo de Deus, você está sendo consolado por Deus quando você está lendo a Bíblia. E é isso que nós aprendemos em Apocalipse. Então aqui vão algumas lições que nós aprendemos nessa aula de hoje sobre o encerramento de todas as coisas. O que vai acontecer quando as coisas se encerrarem? Primeiro, Deus vai iniciar um novo Gênesis. Deus vai começar um novo Gênesis. Então, inclusive a palavra regeneração que você ouve desde quando você entra na igreja e recebe as primeiras aulas de discipulado, você entende que o Espírito Santo, ele causou na tua vida, quando você se tornou um crente em Jesus Cristo, uma coisa que nós chamamos de regeneração. Esse fenômeno espiritual que acontece na vida de todo crente, necessariamente todo crente passa por esse processo. Ele é conhecido por dois nomes na Bíblia: regeneração e novo nascimento, que é o termo mais comum que a gente costuma usar. Por causa daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos lá em João 3, Jesus disse para Nicodemos: importa que você nasça de novo. Então a gente aprende aqui no livro de Apocalipse o seguinte: para que uma coisa nova surja, é preciso que a primeira coisa passe. Você não pode ser um crente se a primeira coisa não passou, que foi a sua natureza caída, degenerada, que não foi atingida ainda pela obra do Espírito Santo em sua vida. Eu não estou afirmando aqui que você perdeu a sua natureza decaída quando você se converteu a Cristo, porque uma das evidências de que isso não é verdade é que você continua pecando como eu. Então nós continuamos vasos de barro, nós continuamos errando, nós continuamos pecando e pedindo perdão por isso a Deus, mas Deus começou uma obra na sua vida. Deus começou uma obra na sua vida. Segundo, o novo nascimento, ele é um protótipo da renovação de todas as demais coisas. Tiago diz isso lá em 1,18 assim: pois, segundo o seu querer, os querer de quem? O querer do Pai, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra de Deus, ela causou um Gênesis, um novo Gênesis na sua vida. Você sabe disso, né? Que Deus causou um novo Gênesis na sua vida por causa do novo nascimento, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, por que nós somos primícias da nova criação de Deus? É porque as outras coisas vão ainda experimentar uma regeneração. Mas Deus começou a fazer isso em você e em mim, na igreja. Por isso que Tiago chama a gente de primícias das suas criaturas. Porque nós começamos o novo Gênesis de Deus através do novo nascimento. Então a gente destaca aqui assim: João lembra: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E segundo, quando a gente lê esse texto em Apocalipse 21, a gente se rememora, a gente retorna, a gente regride a primeira página da Bíblia. Quando Moisés diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebe como está fechando o ciclo, né? Você começou a estudar a Bíblia lá em Gênesis 1, você leu aquilo lá e agora está tudo se fechando. Está tudo fazendo sentido. Aquilo que Deus começou lá na primeira página, Ele está encerrando aqui na última página.
É assim que a gente tem que viver a nossa vida. Terminar as coisas que a gente começa. Acabar com as coisas que a gente inicia. Fechar ciclos. Terminar obras. É muito simbólico dezembro no mês para a gente, porque é um mês em que a gente reflete o que a gente fez esse ano. Está encerrando um ciclo na nossa vida e Deus está encerrando um ciclo na existência do universo para começar outro. Segundo lugar, nesse texto de Apocalipse, nós aprendemos que Deus fará cessar os empecilhos, os impedimentos e as dores do presente. E eu queria que alguém lesse para mim esse texto aqui de... Vamos ler alguns textos aqui. Alguém lê para mim Isaías 25:8, por favor. Pode ler, bem alto. Pode ler. Muito bem. Obrigado. O profeta Isaías disse que Deus vai enxugar as lágrimas de todos os rostos. E ele vai tirar a vergonha do povo. Porque ele garante isso, pela sua palavra. E isso, esse eco de Isaías volta de novo em Apocalipse 21:4. João e Isaías, eles tinham o mesmo espírito dentro deles. Eles viram o mesmo Senhor no trono. E eles falaram sobre as mesmas lágrimas. E eles falaram acerca do mesmo enxugador de lágrimas. Então, Apocalipse 21:4 diz assim: E Deus, Ele, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. O último inimigo será derrotado. Hoje, a morte ainda é um inimigo atuante. Apesar dela ter sido derrotada por Jesus na cruz, ela ainda atua no meio da nossa vida. Está aí os 600 mil mortos da pandemia do Covid-19 no Brasil durante esses 2 anos. A morte ainda existe, ela ainda atua. Então já não haverá luto nessa ocasião, quando Deus enxugar as lágrimas, já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E é interessante agora, eu queria chamar a atenção que João fala uma coisa muito curiosa. Ele diz assim: o mar já não existe. Há muita especulação sobre isso, né? Os estudiosos, os intérpretes do Novo Testamento têm umas divergências acerca do que João queria dizer com o fato de que o mar já não existe. Então, uma possibilidade seria o seguinte: o mar, ele é o símbolo da separação para o judeu. Estou falando aqui sobre o contexto cultural de um homem chamado João o Apóstolo, que era judeu. Ele estava preso numa ilha mesmo, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, no meio do mar Egeu. Era uma prisão romana que os militares romanos, o exército romano, usava para lançar os inimigos do Estado romano. E ele era um símbolo, ele era um símbolo de separação para os judeus, um símbolo de instabilidade, de incerteza para os judeus. E João estava preso numa prisão cujas muralhas eram feitas de águas do mar. Atualmente, muitas dúvidas temos e perguntas sem respostas, mas sabemos que muitas coisas que temos e possuímos na presente ordem das coisas, desaparecerão e serão mudadas. Eu acredito que uma das possibilidades que João ter dito isso tenha sido sobre um aspecto metafórico, não literal, de que o mar já não existiu. Há pessoas que entendem de forma literal, de que realmente o mar já não vai mais existir, que ele vai secar, ele vai sumir. Mas eu lembro de uma certa vez que eu vi uma pregação de um pastor dizendo que ele estava evangelizando um surfista lá no Rio de Janeiro, e ele, pregando sobre o Apocalipse, ele acabou citando esse verso, né? E aí o surfista que estava se aproximando do evangelho se entristeceu e baixou a cabeça e falou para ele assim: pastor, por que Deus vai fazer desaparecer uma coisa tão boa para mim, que é o mar? Então, o pastor ficou constrangido, né, com o surfista falar isso, mas eu acredito que Deus estava, aliás, João estava falando da separação. Imagina João olhando pela janelinha da prisão dele para o mar,
sentindo falta dos irmãos, da companhia da igreja lá na Ásia, em Éfeso. E ele diz assim: o mar sumiu, a separação desapareceu. As distâncias geográficas já não serão mais elementos impeditivos para que a gente deixe de ver as pessoas. Como agora, irmãos? Por exemplo, eu não estou diante de vocês fisicamente. Eu estou longe. Na verdade, eu estou vendo aqui alguns ícones, né, nas telas. Eu não estou nem enxergando a imagem de vocês mesmo. Então, as separações, elas são um problema para a vida do cristão hoje, mas Deus vai resolver tudo isso. Deus vai pôr um fim nos empecilhos, nas dores que enfrentamos, nas coisas que nos impedem, que nos diminuem, que nos atrapalham, que nos separam, que nos alienam, nos afastam uns dos outros, nos alijam, nos reduzem. Deus vai fazer uma obra quando isso chegar no tempo certo, tá? É isso que é o que a gente pode aprender desse texto. Em terceiro lugar, que a procedência da noiva é do alto. A gente aprende na Bíblia, nesse texto de Apocalipse, que a noiva, surpreendente isso, irmãos, ela não chega até seu noivo subindo daqui de baixo. Ela não vem da terra. É nos revelado pela Bíblia que ela surge de cima, tal como a procedência do seu noivo é definida, porque o noivo, ele é celestial, o noivo é do alto. Então, se o noivo é celestial e ele vai ficar junto de uma noiva, essa noiva, ela também foi transformada para se parecer com ele, para vir de cima. Isso é muito misterioso e lindo. Aprendemos que a natureza da igreja, ela é celestial. É uma natureza que vem do alto, para que ela possa conviver com esse marido que ela vai ter, que é celestial também. Então a gente lê aqui em Apocalipse 21, 2 o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ela vem do alto, ela descia do céu. E Paulo diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 2, porque eu zelo por vós, irmãos, ele falando aos coríntios, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele está falando da igreja de Jesus. E Paulo também conta um mistério aqui em 1 Coríntios 6. Ele diz o seguinte, que mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se torna um espírito com Cristo. A palavra Senhor no Novo Testamento é Kyrios, e os apóstolos usavam essa palavra para se referir à segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo. Mas aquele que se une a Jesus, ao Senhor Jesus, ele é um espírito com ele. Você é um espírito com Jesus Cristo, porque você é a noiva celestial do Cordeiro. Certo? Em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto de Apocalipse também, sobre as últimas coisas, que o casamento é morar junto com o outro. Casamento não é morar separado. Isso é uma anomalia, uma aberração. O certo é um marido e uma esposa morarem juntos. É o normal. É o correto. É a visão de Deus. Porque isso é um símbolo, é uma sombra da união de Cristo com a igreja. Uma promessa maravilhosa e uma certeza absoluta é a garantia de que onde Deus estiver, ali estaremos com Ele, juntos, morando para sempre no mesmo lugar. Vamos ler esses textos? Alguém pode ler para mim, por favor, esses 4 textos rapidinho? Vamos ler? Pode ler, por gentileza. Vamos ler. Vamos ler juntos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 20. A casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 2, 3. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que conheces, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 29. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Obrigado. Esse último texto aí foi o ladrão na cruz que clamou a Jesus pedindo misericórdia, e Jesus prometeu que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Então, irmãos, o que nós aprendemos nesses textos é que onde nós vamos morar, nós vamos estar sempre juntos de Jesus Cristo. Nós estaremos ao lado dele e com ele e para sempre junto dele, porque ele é o nosso marido. Certo? E em quinto e último lugar aqui, desculpe. Quando o fim chegar, nós aprendemos que Deus manterá sempre sua justiça ao lado de sua graça. Isso é muito importante nós entendermos que o caráter de Deus, que é santo, jamais separará sua justiça do seu amor, de sua bondade. São duas coisas que não podem se separar. É por isso que é correto se ensinar sobre o inferno. É por isso que é bíblico se ensinar de que existe um lugar muito ruim, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, longe de Deus, mas que existe e que foi criado não pelo diabo, não pela invenção humana, mas pela mão de Deus, chamado inferno. Esse lugar é um lugar verdadeiro, porque Jesus disse que é um lugar verdadeiro. Então o texto diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso é uma promessa. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E Jesus disse em Mateus 10, 28 também o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Impressionante, irmãos, é que Jesus, ao falar do inferno, em muitos textos do Novo Testamento e nos Evangelhos, ele nunca usou de simbologias confusas ou falta de definição, de posicionamento sobre o que o inferno representa para o homem. Ele foi muito claro, ele foi muito aberto, ele foi muito explícito em afirmar que, de fato, existe um lugar chamado inferno, e segundo, de que a pessoa que vai lançar o homem mau no inferno não é o diabo. Ao contrário daquela ideia curiosa e cômica dos desenhos animados, que a gente vê um diabinho com um tridente chifrando as pessoas, ou mexendo elas dentro de um caldeirão, que é uma visão completamente antibíblica e incorreta. O ser que lança pessoas no inferno, ele é o ser de Deus, o ser santo, justo e correto, chamado o Senhor dos Exércitos, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então jamais poderá ser possível ao cristão separar a justiça da graça de Deus, certo? Você não pode fazer essa separação. Como será essa nossa nova morada no céu, né? Como será essa nossa morada? Algumas características a gente pode aprender na nossa aula de hoje. Tem muitas características, mas eu queria destacar algumas para que a gente possa aprender sobre isso, tá bom? Então eu queria convidar vocês a abrirem Apocalipse 22, de 1 a 7, para nós lermos um outro trecho também na última página da Bíblia. E o texto fala do consolo, da convivência com Cristo no céu. Então o texto diz assim, Apocalipse 22, a partir do verso 1. Então
Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, de 1 a 7. Então, aqui eu queria falar agora, eu queria mostrar algumas características deste lugar onde habitaremos juntos com o Cordeiro e o Pai do Cordeiro. Algumas características e alguns fatos que podem consolar o nosso coração, nos ajudar a, no dia de hoje, em novembro de 2021, a aprender um pouco mais do que devemos fazer aqui nesse lugar, enquanto nós aguardamos esse lugar maravilhoso onde vamos morar. Então, a primeira coisa, a primeira característica, o fato que a gente aprende sobre o céu, esse céu onde nós vamos morar, é que lá o relacionamento do homem com Deus será restaurado. Será um lugar de paz, de alegria, satisfação e repouso perfeitos. Então, o relacionamento que a gente tem com Deus, em todas as dimensões que nós podemos imaginar, será restaurado. Porque lá, ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E é muito interessante a gente entender que se na cabeça do judeu o mar simbolizava inquietação, incerteza e instabilidade, na mente do judeu o rio simbolizava tranquilidade, paz e certeza de direção. Então há um contraste aqui metafórico na mente hebraica entre o rio e o mar. O mar simboliza instabilidade, o mar simboliza insegurança, o mar simboliza tumulto, o mar simboliza revolta. E o rio? O rio simboliza isso daqui, olha. Aqui em Salmo 46 a gente lê: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, esse lugar onde muitos homens e mulheres vão morar. Deus está no meio dela. Dela quem? Da cidade de Deus. Outra coisa que a gente vê nesse Salmo 46, jamais essa cidade será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Então, uma das coisas que a gente entende é que o nosso relacionamento com Deus e com o universo e com as pessoas, ele será tratado por Deus, corrigido por Deus e restaurado em todas as dimensões. Isso é um consolo para a nossa vida. Então, se hoje nós experimentamos dificuldades com isso, a gente sabe que lá no céu isso não será mais uma continuidade do estado de coisas. Segundo lugar que a gente aprende sobre a questão da história da redenção, com o final de todas as coisas, é que lá, nesse lugar onde nós vamos morar, a árvore voltará a ser acessível. Um lugar centralizado em alguém, numa pessoa. Aquela mesma árvore da vida que você vê lá no início da Bíblia, que é uma pessoa, descrita em Gênesis, e que estava presente no Jardim do Éden, reaparece aqui na última página da Bíblia. Olha que coisa interessante. Você lê lá em Gênesis 2:9 que Deus colocou no centro do jardim uma árvore chamada Árvore da Vida. E havia uma outra árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Não confunda, por favor. Duas árvores aqui. E Deus disse que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore proibitiva. Você não... Ouviu Adão e Eva? Vocês não podem comer dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Mas tinha uma outra árvore
que ficava no centro do jardim, chamada árvore da vida, que estava liberada para consumo. Era a árvore da vida. Então, lá em Gênesis você vê uma árvore viva, o início de todas as coisas, e era bênção de Deus. Deus disse assim: pode comer. Essa árvore é árvore de eternidade, é árvore de vida, é árvore de sustento. Você consegue então entender aqui que o homem nunca foi imortal. Você consegue entender isso teologicamente? Que o homem nunca foi imortal. Adão, antes de pecar, ele não era imortal. Ele não morria, porque ele comia da árvore da vida. Mas o único ser imortal, conforme 1 Timóteo 6 ensina, é o Senhor. Se você ler lá em 1 Timóteo 6, você vai ver um texto Paulo exaltando o Senhor, dizendo assim: ao Rei eterno, invisível, imortal, a glória e a honra. Então, esse Rei é imortal. Adão, não, certo? Aí no meio da história do mundo, do universo, surge uma árvore morta. Uma árvore morta que nós costumamos chamar de madeiro. Um homem é pregado nessa árvore morta e ele assume a morte dos outros homens e mulheres pecadoras. Esse homem morre em cima de um madeiro, de uma árvore morta, e ele absorve o veneno da perdição e do pecado. Ele sofre e ele é morto sobre um pedaço de pau morto, cruzado entre o céu e a terra. Esse representante da humanidade, ele assume um papel de árvore morta para poder dar vida num monte chamado Calvário, lá na cidade de Jerusalém, há 2000 anos atrás. E ele causa uma interrupção, porque ele assume para si a maldição que deveria cair sobre nós. Ele se faz maldito pelas outras árvores mortas. E ele absorve o impacto dessa morte e dessa maldição. Que interessante isso, hein? Isso é muito interessante. E aí, depois que essa árvore morta resolve a interrupção de tudo, surge aqui no final da Bíblia, de novo, aquela mesma árvore viva de novo. Então você tem uma árvore viva, uma árvore morta e uma árvore viva de novo. Essa mesma árvore volta de novo a aparecer aqui, agora não mais no jardim, agora numa cidade, numa coletividade urbana. Então antes era um jardim, agora não é mais um jardim, agora é uma cidade, é diferente. Uma cidade porque ela é povoada por muitas pessoas, por isso que é cidade. A diferença entre um jardim e uma cidade é que cidade é formada por uma multidão de pessoas, né? Então, no meio dessa cidade tem uma árvore viva de novo, o retorno de todas as coisas. A bênção retorna. E Deus termina a historinha dele. Deus termina a historinha dele. Essa história é concluída. Certo? Então, isso é uma outra característica. Um lugar centralizado em alguém. Então, nós aprendemos lá em Apocalipse 22, 2 o seguinte: no meio da praça, da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E lá em Gênesis 2, 8 e 9, nós lemos que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A bondade de Deus em fazer surgir para o homem do chão centenas e centenas de árvores de vários tipos para seu alimento e sustento. E também, Deus destaca aqui, a árvore da vida no meio do jardim. E uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Jesus estava indo para ser crucificado, ele usou uma expressão aqui que às vezes as pessoas deixam passar aqui nesse texto. Olha.
Jesus estava carregando uma árvore na costa, uma árvore morta. E Jesus disse o seguinte: porém, Jesus, voltando-se para as mulheres que choravam enquanto ele caminhava para a cruz, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. E olha só o que Jesus disse: porque se em lenho verde, ou seja, em uma árvore viva, porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco, das árvores mortas? Então Jesus se chamou de lenho verde. Ele lembrou da sua bondade, da sua justiça e perfeição absolutas, de que não havia pecado na vida dele, mas eles estavam tratando ele como se ele fosse uma árvore morta. Mas ele era uma árvore viva, uma árvore sem pecado. Então, aqui a gente vê, a gente compreende o papel de Jesus em nos salvar, se fazendo maldição em nosso lugar. Terceiro, uma coisa que a gente aprende sobre o céu também é que a cultura humana será regenerada. Um lugar de sustento, alimento e cura onde a pluralidade da cultura dos povos e sua diversidade serão mantidas, mas com verdade e justiça. Você sabe o que é cultura? Uma vez eu vi um teólogo chamado Herman Bavinck dizer o seguinte, que cultura é a segunda pele do homem. Por exemplo, a roupa que a gente usa é uma expressão de cultura. As coisas que eu como são expressões de cultura. Então, tudo à minha volta, esse computador, essa garrafa de água, esse microfone, esse teclado de computador, o meu modo de cortar o cabelo, tudo, esses livros atrás de mim, qualquer coisa que me cerca, faz parte da cultura minha e do meu povo que eu vivo. Eu sou amazonense, eu sou manauara, eu vivo na cidade de Manaus, no Brasil. Eu pertenço à igreja presbiteriana, isso. Esse conjunto de fatores culturais cercando a minha vida estão marcados e manchados pelo problema do pecado. E a Bíblia fala que Deus não vai destruir a cultura. Ele não vai eliminar a cultura. Ele não vai transformar os povos em um único povo. É isso que é estranho e difícil da gente entender como cristão. É que no céu vão haver povos. Você entendeu isso? Em plural, a palavra, o S no final aí? É interessante você perceber o S no final da palavra povo. Povos existirão. Isso é muito interessante. Então, aqui diz assim, ó, as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, não do povo, dos povos. E aqui em Apocalipse 21, 24 a 26, a Bíblia diz, as nações, não a nação, as nações. O que é nação? Nação é um povo, uma língua, uma comunidade de pessoas e um território. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra, não o rei, os reis, lhe trazem a sua glória, a glória de cada um deles, o que há de melhor na nação, na cultura. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Música é cultura. O jazz americano, a salsa caribenha, a valsa polonesa, a tarantela italiana, o samba carioca brasileiro. Vocês entendem assim como é interessante que a cultura não é um problema para Deus? Que para nós é. A cultura parece sempre ser um problema. Parece que a gente acha que a cultura pode ser
ou melhor, sempre será alguma coisa pecaminosa. Eu não estou dizendo que não existem manifestações culturais pecaminosas, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que Deus é poderoso para converter uma cultura antes pecaminosa numa coisa santa. Isso vai ter no céu. Por isso que eu acho extraordinário isso. Eu não sei explicar, não sei como será isso, mas eu sei que Deus vai fazer. Então a gente aprende aqui que frutos eles alimentam, aquilo que é produzido para alimento, que sustenta e que é bom, haverá lá no céu. E folhas que protegem e curam, lá no céu terá. Aquilo que é produzido para proteger e revestir o que é bom. Deus vai fazer isso. Como ele vai fazer, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Não sei como Deus vai fazer isso. Eu sei que Deus vai fazer isso. Então eu preciso, hoje, como cristão, me desarmar disso e aprender a adorar a Deus com a minha cultura. E tomar cuidado com as coisas erradas. 4. O propósito e a utilidade do homem para Deus será restaurado. Deus criou o homem para um propósito e o pecado desvirtuou isso. Só que lá no céu haverá uma continuidade na utilidade do esforço humano, agora sem o prejuízo do pecado. Haverá trabalho e serviço ao longo das eras e dos séculos. O céu nunca foi e nunca será um lugar de ócio ou imobilidade. As pessoas às vezes acham que no céu você vai atar uma rede numa nuvem lá e vai ficar se embalando. Às vezes tem gente que pensa isso, né? Eu vou pegar e escolher lá uma nuvem bem legal, vou pegar uma rede, vou atar e vou ficar me embalando. Parece que não é isso que a Bíblia ensina. Me parece que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Deus trabalhando. Os seus servos, quem são os seus servos? Nós. O servirão. Utilidade e trabalho. Contemplarão a sua face, intimidade. E na sua fronte estará o nome dele, pertencimento. Certo? Então haverá serviço. Outro destaque disso, Daniel também diz isso, Daniel 7,10, a Bíblia diz, um rio de fogo, Daniel viu o mesmo Deus trabalhando, manava e saía de diante dele. E aí ele fala, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel 7,10. Então, serviço. Serviço diante de Deus. E outra coisa interessante é isso aqui, ó. Lá em Apocalipse 5,12, os anjos, os querubins, os seres celestiais, os anciãos, proclamando em grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder. Senhor, está aqui o meu poder. A riqueza, Senhor, está aqui os meus valores econômicos. Sabedoria, Senhor, está aqui a minha compreensão intelectual. E força. Força aqui, eu vou já falar sobre isso, é força física. Capacidade de realizar tarefas. E honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5,12. Essa palavra força aqui no grego é essa palavra aqui, ó, iskouos. Iskouos, que é um substantivo que está associado à capacidade de realizar tarefas e à força física. Quando a gente fala em força física, é a força para realizar tarefas braçais, manuais, físicas, que exigem flexão de músculos para realizar certas coisas, carregar um saco de trigo, de cimento, empurrar um carrinho, trocar uma lâmpada, lavar um banheiro, limpar uma casa, pintar um quadro, consertar, trocar um pneu furado. Essas coisas do cotidiano que a gente faz direto, a gente exercita o uso de iscos. E aí Pedro nos lembra, usando a mesma palavra, essa mesma palavra grega, é o seguinte, olha, se alguém fala, ele está falando do dia de hoje, você cristão, eu cristão, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus.
Se alguém serve, Pedro lembra, se você quer servir, se você pode, se você deve servir a Deus, faça isso na força. Iscos, a mesma palavra que você lê lá em Apocalipse 5, você encontra aqui em 1 Pedro 4,11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Deus é a fonte de onde sai essa nossa capacidade para trabalhar, para resolver problemas, para acordar de manhã cedo, para pegar o ônibus, para pegar o Uber, para atravessar uma rua, para carregar uma sacola, para realizar uma tarefa na igreja e fora da igreja, no meu local de trabalho, na minha família, na minha vizinhança, varrer um quintal. Tudo isso para que em todas as coisas, em tudo que você faz, tudo, não só na igreja, em qualquer lugar da sua vida, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pronto, fechou aqui. 1 Pedro 4,11 bate com Apocalipse capítulo 5, verso 12. Porque às vezes a gente espiritualiza de uma forma desencarnada o nosso relacionamento com Deus, achando que lá no céu não vai ter iscos. E não me parece que é isso que a Bíblia está dizendo. Certo? Tanto é que você vai ser ressuscitado em corpo, não é verdade? Seu corpo vai ser ressuscitado, você não vai estar lá só em espírito, você vai ser ressuscitado em corpo. Por que Deus vai ressuscitar você em corpo? Você não vai ser apenas um espírito lá. Deus deve ter algum motivo para isso. E Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Como ele vai fazer? Eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta. O sumário da nossa aula de hoje. Nós estamos encerrando aqui, irmãos, o nosso trabalho da nossa aula de hoje. Eu queria destacar algumas coisas. O que nós aprendemos na nossa aula? Queria pedir a gentileza de um irmão ler para nós, uma irmã, esse texto que está aí na tela, por favor, se alguém puder fazer essa gentileza. Vamos tentar aprender algumas coisas? Resumir o que a gente aprendeu? Por favor. Tudo com Cristo é uma esperança consoladora e revigorante. Final do Novo Testamento, que oferece como a resolução e a explicação final da existência humana. Ele aponta para o fim de tudo, mas também ensina que haverá o recomeço de tudo, de uma forma esperançosa, verdadeira, poderosa e positiva. Devemos orar para que o Senhor Jesus volte e trabalhar intensamente para implantar seu reino em nossas vidas e na vida de outros. Enquanto isto não ocorre, sabemos, através das palavras de Jesus e de seus apóstolos e profetas, que a vinda do Filho do Homem está cada vez mais próxima e se avizinhando rapidamente. E por isso devemos trabalhar para torná-la mais rápida, por meio da proclamação do Evangelho do Reino de Deus das vidas. Porque não quer, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. E veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de João, de Jacó, as impiedades. Romanos 11, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer
enquanto não tivermos chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Gênesis 19, 21, 22. Devemos entender que há hoje muitas coisas acerca do céu que permanecem como mistério e outras que Deus nos revelou. Percebemos que as realidades do céu são extremamente profundas e complexas. É certo que muitas coisas nesse presente momento não podemos entender nem afirmar, pois a revelação das Escrituras não nos alcança ou esclarece mais detalhes. Mas aquilo que ela nos revela, isso é útil e muito consolador, afetando diretamente o nosso modo de servir a Deus. Bom, se alguém puder continuar. Eu vou ler. O fim do cano bíblico encontra seu clímax na revelação do Apocalipse. Podemos terminar a leitura da Bíblia com o Apocalipse e ter a sensação da satisfação, da resolução do drama da redenção. O problema do homem foi resolvido e Deus triunfou sobre tudo e sobre todos. E a igreja é parte desse triunfo. A Bíblia de fato aponta para Cristo como o fim de todas as coisas. O fim da revelação aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus homem, o Cordeiro do Pai, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Sua vitória final e seu casamento com sua noiva, a igreja, que é constituída pela multidão incontável de seres humanos redimidos e eleitos, é o último capítulo do Apocalipse e a conclusão da história de Deus sobre sua criação agora restaurada e renovada para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, nós aprendemos hoje que o fim de todas as coisas é esperançoso, consola, revigora. Devemos orar e trabalhar para que o reino de Deus se implante. Devemos evangelizar para acelerar esse retorno de Jesus, porque Jesus só voltará depois que o último eleito se converter. Devemos entender que há muitos mistérios que nós não compreendemos, nós não precisamos ficar tentando descobrir essas coisas misteriosas, que aliás isso nem edifica, nem é bom. O fim do cânon bíblico encontra seu clímax no Apocalipse e a Bíblia de fato aponta para Jesus como o fim de todas as coisas. Então, se nós tivermos isso na nossa mente, nós podemos com felicidade entender o que Deus quis explicar e revelar para nós através da Bíblia. Tá certo? Bem, com isso a gente encerra então a nossa aula de hoje. Eu queria dar uma palavrinha final aqui sobre isso nesses últimos minutos, que eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar com os irmãos ao longo desse semestre, desde o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, e seguindo aqui até o livro de Apocalipse, que nós encerramos nesse momento. É claro que muita coisa ficou sem ser tocada, né? Não dá para ver tudo, mas no pouco que, pela graça de Deus, a gente conseguiu ver, eu espero muito que tudo isso tenha servido para edificar a vida dos irmãos, fortalecer a fé de vocês, dar segurança nas coisas que vocês creem, estimulando os irmãos a lerem todos os dias a palavra de Deus, a compartilhar com as pessoas não crentes a palavra de Deus. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com 2 pessoas da minha convivência que eu admiro, respeito, e falei para elas acerca do que a palavra de Deus ensina sobre uma determinada coisa, um aspecto da família. Então, através desse encontro que a gente tem com as nossas pessoas, nossos colegas de trabalho, os nossos amigos na faculdade, nossos vizinhos, a gente fala do Senhor Jesus e da glória do seu reino, da sua palavra. E você só pode fazer isso, irmão, se você tiver a espada do Espírito como um soldado de Cristo. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, o crente que não conhece a Bíblia, ele não está agradando a Deus. Não há desculpa nenhuma para nós não manusearmos a palavra de Deus. Nós vivemos num país aberto, livre. A gente tem tempo se nós nos organizarmos para isso. Uma outra coisa muito importante, frequente a escola dominical. Reúna no seu grupo familiar para vocês investirem tempo na leitura da Bíblia. A oração e a leitura da palavra de Deus. São ferramentas que Deus nos dá
para que a gente se proteja. Porque, na verdade, irmãos, você só vai sentir falta da Bíblia no dia que a tempestade vier. Quando a tempestade e o dia mau chegarem, ela vai ser a âncora da tua vida, que vai te sustentar naquele dia mais negro que você vai atravessar. Não espere esse dia chegar para você se aproximar da palavra de Deus. Viva a presença e a palavra de Deus nos dias felizes e de sol, para que quando vierem os dias maus, e eles virão, a palavra de Deus esteja do teu lado e seja uma rocha. Jesus falou que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades, os ventos, as chuvas e os rios sopraram e caíram sobre aquela casa, e aquela casa não desabou porque ela estava fundada sobre uma rocha. E a rocha que ele estava falando era a palavra dele. Mateus, no Evangelho de Mateus está escrito isso. Então é muito importante a gente viver isso na nossa vida, tá bom? E agradeço muito a Deus por tudo que vocês falaram, disseram e estimularam os outros irmãos a participarem dessa aula, tá bom? Então é isso. Se alguém quiser dizer alguma coisa ou perguntar alguma coisa sobre a aula, fique à vontade. Eu vou depois colocar o link da aula de hoje, né? Olha, a Arlane está aí. Arlane e o José, né? Que bom. Oh, amém. Glória a Deus. Obrigado. Que joia, meu irmão. Obrigado. Um abraço para você, José, para você, Arlane, para a Patrícia também, que nos ajudou, né, na monitoria, essas irmãs, esse irmão aí que colaboraram, e também o Matheus também, que nos ajudou hoje. Matheus, obrigado. Aos irmãos também, o Josafá, que mandou uma mensagem para mim semana passada, eu estava viajando, o Josafá mandou uma mensagem pelo WhatsApp para mim, irmão Josafá querido, né, tantos irmãos, Ana Fátima, Adelina, Jonatas. Se eu for falar assim, eu vou ser injusto, né? Porque eu estou vendo aqui Cassiane, Williams, Vitória, Shirley, Miguel, Kaori, né? Rafael também, tá? A dona Ana Fátima, Roque Cordeiro, tá, irmão? Lieda também, muito obrigado. Keliane também, tá certo? E os irmãos também que estão aparecendo aqui na lista do chat, tá? Aliás, não deixem de mencionar o nome de vocês, por favor, tá? Coloca o nome de vocês aí para a gente fazer o registro, tá bom? Dou graças a Deus pela sua vida, aulas edificantes, amém, gratidão. Muito obrigado, professor, por compartilhar a mensagem de Deus, graças ao Senhor pela sua dedicação, muito obrigado, professor, você foi usado pelo Senhor, muito obrigado, irmãos, pelas palavras de estímulo aqui que eu estou lendo, tá? Agradeço a Deus por todas as palavras, toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor Jesus por tudo que nós fizemos, tá bom? Então a gente vai encerrar com uma oração, tá bom? Queria pedir para o José orar por nós, José Terceiro, tá bom, José? Você pode orar, meu irmão? José vai orar e a gente vai estar encerrando com a oração do José, tá bom, meus irmãos? Vamos orar, então. Deus, Pai, graças a Deus. Obrigado, Pai, este domingo, dia do Senhor, podemos ter o privilégio, Pai, de aprender mais a tua palavra, de adorar o teu santo nome, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos, Senhor, qual é a nossa promessa, Pai, promessa de vida eterna, Senhor, contigo, Pai. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nessa peregrinação, meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá força, meu Pai, a prosseguir firmes nos teus caminhos, meu Deus. Te louvamos, ó Pai, pela vida do professor Heron, meu Deus, que esteve conosco durante esse tempo. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, Deus. Assim também, Senhor, que o Senhor estenda as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos, meu Pai, e possamos seguir firmes, Senhor, Deus, em nome de Jesus. É isso que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado e com isso nós encerramos então o nosso período letivo. Obrigado.